E aí pessoal, meu nome é Gabriel, eu estou aqui apresentando o Papo Ergo Omnes e eu vim trazer para vocês algumas ideias, uma noção geral do que são os direitos humanos, né? Essa que é uma matéria muito importante do direito, que é um assunto muito complexo, né? A minha intenção aqui não é de esgotar esse assunto, não é de terminar o assunto, é só de passar uma noção geral para vocês. É um assunto muito bom para quem presta vestibular, porque muitos dos direitos humanos eles são atacados diariamente é, na nossa sociedade, no mundo todo, e eles acabam se tornando temas de redação, né? Então é muito bom ter noção do que é de verdade os direitos humanos. E eu pensei até em começar tentando dar uma definida aqui no que é direitos humanos, no que são direitos humanos, no que são direitos fundamentais, no que é dignidade da pessoa humana. E assim, direitos humanos e direitos fundamentais, no fundo, eles são a mesma coisa. Eles são um conjunto de direitos que procuram proteger e incentivar, né, a defesa, né, da dignidade da pessoa humana. Só que assim, eles têm uma certa diferença entre eles, que não são a mesma coisa, né? E a principal diferença entre os dois é a positivação. O que é positivação? Positivação é quando a gente torna algo lei, é quando a gente escreve em forma de lei. Por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aqui, liberdade de expressão. Se a gente quiser tornar ela concreta, real, a gente vai ter que positivar ela. E para positivar ela, a gente vai ter que escrever ela em algum local. Esse local pode ser ou a Constituição, ou então um tratado internacional. E aí surge a diferença. Se você positivar a liberdade de expressão numa Constituição, ela se torna um direito fundamental, porque os direitos fundamentais eles são positivados na ordem interna de um Estado. E os direitos humanos eles são positivados normalmente em documentos internacionais, em tratados internacionais. Então é aí que surge a diferença entre os dois, né, na positivação. E assim, não tem como falar de direitos humanos e direitos fundamentais se a gente não falar de dignidade da pessoa humana. Bom, a dignidade da pessoa humana, ela foi, pela primeira vez, ela foi escrita, né? O primeiro documento que trouxe a dignidade da pessoa humana de forma escrita, positivada, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. É isso mesmo. 1948. E assim, antigamente a dignidade da pessoa humana só era tratada em, por exemplo, na filosofia ou na religião. E esse documento foi o primeiro que realmente trouxe a dignidade da pessoa humana como um valor, né, como algo estabelecido. E qual que é o contexto desse documento, né? A declaração, ela surgiu no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e ela veio reparar, né, uma tentativa de reparar as barbaridades da guerra, do nazifascismo, de todo o horror, de toda a brutalidade da guerra, né? E eu trouxe aqui até o primeiro artigo primeiro, vou ler ele para vocês, para tentar dar uma ideia geral. Ó. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Bom, a luta por estabelecer. Agora não é o artigo, eu estou continuando aqui. A luta por estabelecer e proteger a dignidade humana busca afirmar que o ser humano não pode ser utilizado como um meio para se alcançar algum fim. Como assim? O ser humano ele é um fim em si mesmo. Os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, ela vale para todos os seres humanos, simplesmente por eles serem seres humanos, entendeu? Por isso que eles são um fim em si mesmos. E por isso que não é certo você utilizar outros seres humanos para atingir algum fim que você queira. E os direitos humanos e os direitos fundamentais, geralmente eles tratam dos mesmos direitos, né? Então, um não exclui o outro. Então, por exemplo, no Brasil, a gente pode ter na nossa Constituição, a gente pode ter um direito positivado, e em algum tratado internacional que a gente assinar, a gente pode ter o mesmo direito assinado lá, né, valendo lá no tratado. E assim, e também pode acontecer, claro, de algum tratado que a gente assinar trazer algum direito que aqui a gente não tem positivado nos nossos direitos fundamentais, né?
E muitos direitos fundamentais, eles são inspirados nos direitos humanos que se encontram nos documentos internacionais. Então, por isso que tem essa relação, né? Tipo, não é algo excludente, né? A gente pode ter os dois meio que ao mesmo tempo. Bom, aprofundando agora nos direitos humanos, a gente tem que deixar uma coisa clara. Os direitos que não defendem as liberdades individuais, os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles são estados, e quando a gente fala de estado, a gente está falando de país, eles são estados autoritários, arbitrários. Porque assim, a gente tem que garantir que uma população, que os cidadãos de uma sociedade, eles têm que ser livres para desenvolver uma vida plena, uma vida digna, livre de qualquer forma de preconceito, de opressão, de violência, discriminação, e é isso, né? E bom, agora a gente entra nos tipos de direitos humanos. Os direitos humanos eles são muito amplos e eles tocam em várias áreas da nossa vida, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar o quão amplo eles são. E assim, a gente tem, por exemplo, direitos civis. Um deles é a liberdade de expressão. Direitos políticos, o direito ao sufrágio, né, que é o direito de voto. Direitos econômicos, que são as proteções trabalhistas, né, proteção ao trabalho. Direito cultural, que é o fomento, né, é o estímulo às práticas culturais. E os direitos difusos, direitos difusos são aqueles que são de interesse de todos, né? Não é de forma individual, é de coletividade. E o maior exemplo são os direitos de meio ambiente. Algumas características dos direitos humanos, né? A primeira, e talvez a mais importante de todas, é a historicidade. O que a gente quer dizer com isso? Historicidade, ela traz a noção de que os direitos humanos, eles não estão prontos, né? Eles foram construídos ao longo do tempo. Eles não surgiram ao mesmo tempo, do nada. Eles são fruto de muitas lutas sociais, né? E eles fazem parte de conquistas gradativas de aspirações. Aspirações são desejos sociais. Ou seja, tem alguma aspiração social. E as pessoas lutam, né? Lutas sociais, para transformar aquilo em um direito, né? E a historicidade, ela é expansiva, ou seja, ela expande, sempre, vamos dizer assim, para frente, né? Porque não é admitida a retirada, a supressão de algum direito que já foi estabelecido, né? Que a gente chama de proibição de retrocesso. E assim, para deixar claro, a proibição de retrocesso, ela não impede algumas restrições desses direitos, tá? Tipo, essas restrições, elas têm que ter motivo, e elas não podem ser abusivas, né? E isso a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco, né? Só fique esperto com isso. Outra característica aqui seria a universalidade, né? Ela estabelece a ideia de que todo ser humano é detentor, é titular, né, de um conjunto de direitos. Independente da sociedade, das características específicas do estado em que ela esteja. Por que eu estou falando disso? Porque assim, a gente tem que respeitar uma coisa que chama relativismo cultural. Cada sociedade ela tem suas características, sua religião, sua cultura, costumes, hábitos, etc. E não tem como a gente impor um modelo específico de sociedade para todas as sociedades do mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que os direitos humanos são universais, valem para todo mundo, todos os seres humanos, independente de qualquer característica da pessoa, a gente tem que respeitar o relativismo cultural. Só que assim, a gente tem que deixar claro que o relativismo cultural também não pode servir de justificativa para que os direitos humanos sejam violados, né? Então, assim, como se fosse uma ideia, a ideia geral seria que o que é necessário? Uma forte proteção aos direitos humanos e um fraco relativismo cultural, que é a ideia que prevalece. A ideia de que os direitos humanos, eles são universais porque todos nós somos seres humanos, né? Como se a gente fosse uma família, que é a humanidade. Por isso que eles são universais. Bom, falando agora da característica que a gente chama de relatividade. Vocês lembram que eu falei da proibição de retrocesso, certo? Só que assim, no direito a gente tem a necessidade de harmonizar os direitos humanos com os direitos que já existem no ordenamento jurídico do nosso Estado, né? Então, assim, por quê? Né? Porque esses direitos eles podem acabar entrando em conflito de alguma forma. Por isso que às vezes é necessário você ir fazendo alguma restrição, né? Que nem eu falei, ela tem que ser uma restrição
tem que ter um motivo, não pode ser abusiva, né? Porque a gente não pode abrir brecha para que algum estado, por exemplo, por desculpa de restrição, acabe impedindo algum direito de funcionar, né, da forma como deveria. E assim, um exemplo é o próprio direito à vida, né? Que o direito à vida ele é um direito humano. E assim, ó, ele pode ser relativizado diante de um caso de legítima defesa ou de pena de morte. E pena de morte é só nos países que permitem, tá? E, no entanto, existem direitos absolutos. E quais seriam eles? A proibição de escravidão, né? E a proibição de tortura. E assim, a proibição de tortura, ela é uma exceção à regra de relativização. Por quê? Eu trouxe aqui o artigo 2º da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, da ONU. Eu vou ler para vocês para ficar mais fácil de entender. Ó. Artigo 2º. Em nenhuma circunstância excepcional, como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, poderá ser invocada como justificativa para a tortura. Então, assim, nenhum direito ele é absoluto. Só que a proibição de tortura ela entra como uma exceção a essa regra de relativização, entendeu? Porque é tão absurdo, assim como a escravidão, que não tem como existir alguma forma de relativizar essas duas questões. Bom, agora a irrenunciabilidade, que é outra característica. Eu vou até ler para vocês, que ela é um pouquinho mais complicada. Bom, a irrenunciabilidade. Nenhuma pessoa possui a faculdade, ou seja, a possibilidade de agir ou não agir, para renunciar à proteção inerente à dignidade humana, pois é pertencente ao gênero humano. Como assim? Nenhuma pessoa pode renunciar ao direito humano dela própria. Porque como a gente está falando que o direito humano ele é inerente ao ser humano e essa pessoa é um ser humano, mesmo que ela queira, ela não pode renunciar a ele, né? E assim, assuntos como aborto, eutanásia e recusa em receber transfusão sanguínea, eles levantam grandes embates e discussões sobre o direito à vida. Lembrando a possibilidade e a necessidade de se relativizar e harmonizar os direitos humanos diante de situações de conflito com outros valores, outras normas, outras leis, né? E lembrando também que, com exceção da proibição da escravidão e a proibição da tortura, os direitos humanos não são absolutos. E a inalienabilidade, que traz pra gente que os direitos humanos não são objeto de comércio, por quê, né? Porque, assim, a dignidade humana, ela não pode ser comercializada, ela não é um valor econômico, não tem como você vender, trocar ela, né? Só que tem uma exceção à regra. Uma dessas exceções, na verdade, é o direito de propriedade. Bom, em seguida a gente tem a imprescritibilidade, que quer dizer isso? Bom, o direito humano ele não tem um prazo de validade. Então, assim, a pretensão de respeito e concretização de direitos humanos, ela não se esgota, ela não acaba, ela não termina com o passar do tempo. E só que, por exemplo, quando você fala da reparação de um direito que foi violado, aí já é outra história. Aí você tem que levar em consideração o que a legislação interna do Estado traz sobre isso. Mas, em regra, os direitos humanos não são passíveis de terminar, né? De acabar com o tempo. E por último, a gente tem a unidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. O que é isso? Bom, os direitos humanos eles devem ser compreendidos como um bloco, né? Como uma unidade indivisível, como um conjunto, certo? E por quê? Porque os direitos humanos eles são interligados, entendeu? Não tem como fazer uma separação entre eles. E essa característica específica ela afasta uma ideia muito comum de que pode haver uma hierarquização dos direitos humanos. Que às vezes um direito está acima de outro, né? Por exemplo, sei lá, o direito à vida está acima ao direito de liberdade de expressão. Não tem esse ranking, não tem essa hierarquização, um mais que o outro. São todos paralelos, né? Cada um tem a sua importância na sua área,
mas não tem como a gente hierarquizar eles. E reforça a visão de que todos eles são válidos e importantes, mesmo que sejam diferentes. Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais histórica, que é a evolução dos direitos humanos, no que a gente chama de gerações ou dimensões. Assim, o correto mesmo é dimensões, só que eu vou explicar isso no final. E eu vou estar usando geração enquanto eu explico, no final eu explico por que o correto é dimensões. Bom, o jurista tcheco Karel Vazák, não sei se é assim que fala o nome dele, em uma conferência em Estrasburgo, em 1979, formulou a teoria das gerações de direitos humanos, comparando-as com os lemas da Revolução Francesa. Tá. Então a gente vai entrar aqui na primeira geração dos direitos humanos, que seriam os direitos de liberdade, né? Bom, os direitos de liberdade, eles tratam dos direitos civis e políticos. E qual que é o contexto que eles surgiram, né? Bom, eles surgiram no contexto dos embates, né, da disputa entre a burguesia e a monarquia, né, os estados absolutistas, né? E, e aí eles surgem com as revoluções liberais, revoluções burguesas do século XVIII, e eles marcam a transição do Estado absolutista, né, da monarquia absolutista, para o Estado liberal de direito, que seria o Estado burguês. Né? As principais influências e referências da primeira geração de direitos humanos são elas: a Constituição Americana, de 1787, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da França, e alguns acontecimentos históricos que marcaram, né, que influenciaram também o surgimento da primeira geração, foram a Revolução Gloriosa da Inglaterra, de 1688, e a Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789, né? Eu não vou aprofundar nesses conceitos, né, porque fica mais com a parte de história, né? Bom, continuando. Participação do Estado. Os direitos de primeira geração, eles exigem uma participação negativa do Estado. Ou seja, tipo, quanto menos participação do Estado, melhor. É o que a gente chama de comportamento negativo, né? Aqui, ó, bastando que ele se abstenha de interferir nas liberdades individuais para que os indivíduos possam exercê-las, exercer os direitos, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de direitos civis e políticos, e alguns deles são liberdade de crença religiosa, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, direito de propriedade e direito de voto. Lembrando que nesse período de Estado absolutista as pessoas não tinham muita participação, né? E daí vem essa busca por direito de voto, liberdade de expressão e todos os outros. E assim, pra gente chegar na segunda geração de direitos humanos, a gente tem que entender o contexto histórico também. E aí a gente pega o contexto histórico da Revolução Industrial do século XIX e das consequências, né, que essa Revolução Industrial teve. E essas consequências, né, o acúmulo de conhecimento científico e tecnológico, ele levou à criação das primeiras máquinas e meios de transporte. Além disso, a produção de bens de consumo, ela passou de ser artesanal e começou a ser industrial. E tudo isso, né, levou ao aumento da desigualdade social devido à exploração da classe trabalhadora nas fábricas, né? E assim, a gente sabe que o trabalho na fábrica, ele era muito pesado, né? As jornadas de trabalho eram de mais de 16 horas diárias, havia péssima condição de higiene, e segurança também, quase não havia segurança no ambiente de trabalho. Havia muita mão de obra infantil, né, a partir de 7 anos de idade. A expectativa de vida do trabalhador era muito baixa, era em torno de 30 anos. E assim, tanto os donos de fábrica quanto os trabalhadores, eles eram detentores dos direitos que vieram da primeira geração. Só que eles não eram mais suficientes, vamos dizer assim. E é aí que surge a segunda geração. A segunda geração, ela busca resolver esses problemas novos que vieram da Revolução Industrial, né? Então, assim, os direitos da segunda geração, eles são direitos sociais, econômicos e culturais. E eles são frutos da transição do Estado liberal, que eu tinha falado, para o Estado social,
na qual a participação do Estado ela não é mais negativa, ela é positiva. Por quê? Porque o Estado tem que intervir no domínio econômico, ele tem que ele tem que intervir no domínio econômico prestando políticas públicas de caráter social e visando alcançar um bem-estar social e reduzir as desigualdades entre o proletariado e os detentores dos meios de produção. Bom, vou dar o mesmo esquema, vou falar algumas referências, né? Uma das referências é a Constituição Mexicana de 1917, que foi a primeira do mundo a proclamar os direitos sociais, e também a Constituição de Weimar, não sei como é que fala, que é a Constituição Alemã de 1919. E esses direitos, diferente dos direitos da primeira geração, eles vieram primeiro das constituições e depois eles foram para os tratados, né? A gente fala que é uma que veio de baixo para cima, né? Porque normalmente, como eu disse, os direitos fundamentais eles são influenciados pelos tratados internacionais, né? Nesse caso foi o inverso. Alguns acontecimentos históricos, né? A Revolução Mexicana de 1910 e principalmente a Revolução Russa de 1917, que levou à implantação do Estado socialista na Rússia e impactou profundamente o cenário político mundial. E alguns exemplos, né? Trouxe também alguns exemplos de direitos sociais e econômicos. Algum deles é acesso à educação e à saúde e os direitos trabalhistas. Aí nos direitos trabalhistas tem a limitação da jornada de trabalho, proibição de trabalhos perigosos e insalubres aos menores de idade. Então fica bem claro que a segunda geração ela veio para tentar corrigir os problemas, né, que vieram da Revolução Industrial, os problemas sociais. E aí nós temos a terceira geração de direitos humanos, que são os direitos humanos de fraternidade, solidariedade, e também são conhecidos como direitos difusos, dos povos, da humanidade, que são os direitos coletivos, né? E eles surgem no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E o ponto central, ele para de ser a relação entre o Estado e o indivíduo e começa a ser entre o indivíduo e os seus semelhantes, numa perspectiva global, universal. E assim, alguns detalhes. A expansão do desenvolvimento científico e tecnológico ocorreu de modo irresponsável, com desmatamento, poluição da atmosfera e dos rios, ou seja, danos ambientais muito, muito graves, né? E também o desenvolvimento científico nesse contexto de guerra, pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial também entra em Guerra Fria, né? O desenvolvimento científico e tecnológico também permitiu o surgimento de armas de destruição em massa. Ou seja, nesse caso, o meio ambiente, né? E essa questão das armas de destruição em massa, elas botam em risco a sobrevivência da própria espécie humana. E é sobre isso que a terceira geração de direitos humanos são. E não há um inimigo específico, né, dessa situação, porque como é algo muito amplo, né, tipo meio ambiente, fim da raça humana, né, não existe um inimigo específico, vamos dizer assim. E aqui, de novo, as referências, né? Nesse caso, a referência é mais uma ideia, né? Que é a ideia de proteção universal e solidária da humanidade. E outra referência também seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948. E alguns acontecimentos históricos seriam pós-Segunda Guerra Mundial, igual eu falei, e o surgimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, em 1945, né? E alguns exemplos. Alguns exemplos de direitos dos povos, ou direitos coletivos ou difusos, né? O direito à paz, direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, sadio no sentido de ser saudável, o direito dos consumidores, proteção ao patrimônio histórico e cultural e outros, né? Bom, esses são as três gerações de direitos humanos, né? E o que a gente pode pensar é assim, será que parou por aí? É difícil saber, né? Porque a humanidade, as sociedades, elas vivem em constante evolução, constante mudança. Então, já se fala em possíveis novas gerações, né? Possíveis novas dimensões. Que as duas, né, que estão na moda, vamos dizer assim, hoje em dia, seria no campo da bioética, e um exemplo é a manipulação genética, né? Que poderia trazer consequências muito graves, né? Pelo menos discussões muito profundas, né, teriam que ser feitas nesse sentido.
e também no campo da inteligência artificial, que também tem potencial para mudar completamente a realidade que a gente vive hoje, né? E assim, lógico, não são só essas duas opções, né? São dois exemplos, mas existem até outras possibilidades, né, de assunto, né, de questões para serem novas gerações de direitos humanos, né? E agora, explicando o que eu tinha comentado sobre o porquê de ser geração e não dimensão. Bom, aqui ó, críticas à teoria das gerações de direito de Karel Vazak. Bom, o uso do termo geração carrega consigo a ideia de que a mais recente geração superaria as anteriores. Isso não ocorre com os direitos humanos. Lembrando lá da característica de historicidade que eu falei que era provavelmente ou talvez a mais importante de todas, né? Além disso, também induz a ideia de que possa haver uma hierarquia, assim como eu já expliquei também, entre os direitos humanos, que também não acontece. Os direitos humanos não deveriam ser classificados em grupos, mas observados levando-se em conta suas várias dimensões. Como assim? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O exemplo, a gente tem o direito de propriedade. Quando você olha pelo lado individual, os estados não podem interferir na propriedade. Quando você olha de uma visão social, o Estado deve fazer o indivíduo cumprir a função social daquela propriedade. Isso está na lei. Quando você olha de uma perspectiva difusa, né, você precisa cumprir as regras ambientais. Então, tipo, em um único direito, que é o direito de propriedade, você tem várias dimensões. E por tudo isso que eu falei, o mais adequado é que a gente utilize dimensões de direitos humanos. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão e aí as futuras dimensões também. E agora a gente vai falar da relação entre a nossa Constituição de 1988 e os direitos humanos. E vai ser muito fácil perceber o esforço da Constituição em tornar a dignidade da pessoa humana como um fundamento do Estado brasileiro. Tanto que já no primeiro artigo da Constituição, no inciso 3º, ele é positivado. A dignidade ela passou a ser um parâmetro orientador de todas as condutas estatais. E vale aqui salientar a diferença entre fundamentos e objetivos. Os fundamentos são os pilares que sustentam o Estado, são as bases nas quais o Estado se desenvolve. Já os objetivos são as metas a serem alcançadas. No artigo 3º, foram estabelecidos os objetivos fundamentais do Estado brasileiro. E eu trouxe aqui os objetivos, né? E todos eles estão relacionados com a busca da dignidade da pessoa humana. Vou ler para vocês. Ó. O primeiro objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo é garantir o desenvolvimento nacional e a melhora da qualidade de vida. Já no terceiro objetivo é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E no quarto objetivo e último, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, numa concepção universalista, né? Ao estabelecer os fundamentos e objetivos de Estados pautados na dignidade da pessoa humana, é possível perceber o quão importantes são os direitos humanos para a construção e desenvolvimento do Estado brasileiro, não se tratando de uma mera utopia. O que seria uma utopia? Utopia é a descrição imaginativa de uma sociedade, né? O que quer dizer que a dignidade da pessoa humana ela tem que ser concreta, né, de acordo com a nossa Constituição Federal. A gente não pode transformá-la em uma utopia. E, na questão do direito internacional, a Constituição deixa bem claro, no artigo 4º, inciso 2º, que em todas as nossas relações internacionais a gente tem que levar também a dignidade da pessoa humana como um valor, né, como um fundamento. A gente não pode assumir posturas ou compromissos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Isso influencia em absolutamente todas as relações internacionais do Brasil. A Constituição de 1988 ela positivou a maioria dos direitos e garantias fundamentais logo no início do texto constitucional. E o que significa isso? Isso está no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. O que significa? Que antes mesmo de organizar a estrutura de Estado e de poder, a Constituição deixa claro que a aplicação dos direitos fundamentais deveria ser imediata. E assim como dos direitos
individuais, né? E a questão da dignidade da pessoa humana vir antes do estabelecimento das estruturas de poder e de Estado tem um peso muito grande, né? Porque deixa muito claro que aquilo é um fundamento, né? Antes mesmo da gente construir as estruturas da nossa sociedade, a Constituição já traz o princípio da dignidade humana. Então é muito importante. Não se trata de mera utopia, né? Além disso, também qualificou os direitos sociais como verdadeiros direitos fundamentais e inseriu a proteção aos direitos das pessoas no rol de cláusulas pétreas da Constituição. Ou seja, cláusula pétrea é aquela que não dá para revogar, né? Então estabelece um compromisso eterno. Enquanto existir a Constituição de 1988, a gente tem um compromisso eterno de proteção da pessoa. Ele é insuprimível. Aí, no texto que eu vou disponibilizar para vocês, eu deixei a localização de direitos e garantias fundamentais, tá? Para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Aí tem direito individual, coletivo, social, direito político, nacionalidade também, tá? E aqui só uns lembretes, que os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles admitem restrições, né, ou limites, e aí no caso do limite ou restrição seria a ação ou omissão do poder público que reduza ou dificulte o acesso ou exercício do direito fundamental. Isso é admitido. Também que não há proteção absoluta a nenhum direito fundamental, com as exceções já citadas. O Estado pode restringir qualquer direito fundamental, mas deve ter um motivo justo, que deve ser a proteção de outro direito fundamental de igual importância ou até maior. Requisitos das restrições aos direitos fundamentais, né? Quais seriam esses requisitos, né? Previsão legal, legalidade, ou seja, o requisito da restrição tem que estar escrito em lei, né? Tem que ser legal, ele tem que estar previsto na lei. Proibição de restrições casuísticas, né? Igualdade, então tipo, é proibido você fazer uma restrição de acordo com algum caso específico, né? E restrição somente para preservar outro direito de igual ou maior importância, que é proporcionalidade. E bom, para finalizar, a gente vai falar do sistema global ou universal de direitos humanos e do sistema interamericano de direitos humanos, que é muito importante para a gente aqui, das Américas, né? Começando pelo sistema global. A Carta da ONU de 1945. Ela foi aprovada após o término da Segunda Guerra Mundial, buscando reunir nações com o propósito de promover a paz e a segurança no cenário internacional, bem como o desenvolvimento das nações e a promoção dos direitos humanos. Também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, que é o documento fonte de todo o direito internacional dos direitos humanos. E essa declaração, né, ela universalizou, igual a gente já comentou várias vezes aqui, ela universalizou a proteção ao ser humano, reconhecendo que todos os seres humanos são detentores de direitos sem qualquer discriminação. Além disso, o sistema global, universal, ele conta com a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Ele julga questões de todos os tipos, incluindo questões de direitos humanos, então ele não é específico para direitos humanos, tá? Ele é um tribunal de natureza civil e não penal. Somente pode atuar em relação a estados que tenham declarado reconhecer a competência da Corte. E a Corte, ela julga estados acusados de descumprirem obrigações internacionais que são relacionadas com o sistema da ONU, né? E ela julga apenas estados, não pessoas físicas ou jurídicas. Ela julga apenas os estados, não indivíduos. E também conta com o Tribunal Penal Internacional, que é um órgão independente da ONU. É um órgão que foi criado pela comunidade internacional, mas ele é vinculado às Nações Unidas. E ele serve para julgar pessoas, né, que são acusadas de praticarem crimes graves contra os direitos humanos. E ela não julga estados, né? É diferente da Corte Internacional de Justiça. E o tribunal fica localizado em Haia, né? E foi criado em 1998. Bom, isso aqui é só um resumo bem por cima do que seria o sistema global, universal, né? Só para vocês entenderem os dois principais órgãos, né? E um contexto, vamos dizer assim. E agora, para finalizar, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a OEA.
que é a Organização dos Estados Americanos, que é de 1948 também, e coordena o sistema e representa aquilo que a ONU representa para o sistema global. É a Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos, que estabelece uma série de direitos e deveres, né? Normalmente só os tratados, essas declarações só estabelecem direitos, mas essa inovou, né? E trouxe também deveres, além de afirmar a concepção universalista dos direitos humanos, que os direitos essenciais do homem não deveriam não derivam do fato dele ser cidadão de um Estado, e sim dele ser parte da humanidade. Ou seja, a pessoa, o cidadão, ele detém o direito não porque ele faz parte do Estado A ou B, mas porque ele faz parte da humanidade, né? E talvez a mais importante de todas, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, é o principal documento do sistema interamericano e foi ratificado pelo Brasil em 1992, né? Ele foi aceito pelo Brasil. E a convenção afirmou os direitos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU. Tratou de assuntos como, né, alguns assuntos que são tratados: restrição da pena de morte, trabalho forçado, liberdade de pensamento, expressão, consciência e religião, né? Liberdade de pensamento, expressão, consciência, religião, entre outros, né? Esses aqui só alguns exemplos. E o Protocolo de São Salvador, que é um instrumento da OEA, que cuida dos direitos sociais, econômicos e culturais e reproduz os direitos afirmados no Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da ONU. O Pacto de São José da Costa Rica, ele afirmou apenas os direitos civis e políticos. Aí o Pacto de São Salvador afirma os direitos sociais, econômicos e culturais, né? Então, nesse caso, assim, eles meio que se complementam, né? Aí os dois órgãos mais importantes, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ela é composta por 7 membros, e cada um de uma nacionalidade diferente, então não pode ter 2 da mesma nacionalidade, e com mandatos de 4 anos, que admite uma reeleição. E possui o objetivo de observar e defender os direitos humanos. Pode receber denúncias de qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidades não governamentais, desde que todos os recursos dos órgãos internos, ou seja, aqueles que estão estabelecidos na Constituição do país, do Estado, né? Desde que todos os recursos dos órgãos internos tenham sido esgotados, né? Também há exceções. E, por último, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão jurídico do sistema interamericano e é uma alternativa eficiente para amparar as pessoas que foram vítimas de violação de seus direitos por parte dos estados e que não conseguem solucionar o caso perante os órgãos nacionais, que também seriam os órgãos internos. Então, se a pessoa não conseguiu solucionar, vamos dizer assim, internamente, ela pode recorrer à Corte Interamericana. E é fundamental na formação dos direitos humanos. Somente Estados-membros e a Comissão Interamericana podem submeter um caso à Corte. Indivíduos e entidades podem acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que essa, se entender pertinente, né, se ela avaliar que vale a pena, que tá tudo certo, né, aí a comissão submete o caso à corte, né, então, tipo, os indivíduos não podem pedir diretamente à Corte Interamericana, né, eles teriam que fazer o pedido primeiro à comissão. Agora, nos casos dos estados, como eu disse, somente estados-membros e a Comissão Interamericana podem submeter um caso à corte de forma direta, né? E bom, para finalizar, o material ele procura dar um entendimento básico sobre os direitos humanos. Tem muito mais assuntos que a gente poderia tratar aqui, mas como não dá para falar de tudo, né? Eu espero que eu tenha conseguido falar pelo menos o básico, dar uma contextualizada. Eu tentei sempre fazer referência dos períodos históricos de cada assunto que eu estava falando ali. Eu vou disponibilizar, como eu já disse, o material para vocês, que o material é basicamente o que eu falei aqui, né? Mas vocês podem utilizar para estudar, para relembrar. Eu fiz um olhar rápido pelos sistemas globais, global e interamericano, só para dar uma noção, porque a gente sempre ouve, né? Seja no jornal, notícia ou em qualquer lugar da internet, a gente sempre ouve falar nesses órgãos, a gente não sabe direito como funciona e tal. Então o objetivo final foi esse, né? Foi dar uma contextualizada,
foi dar uma noção geral e básica dos direitos humanos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tirem proveito disso. E estudem direitos humanos, porque com certeza se você for fazer um vestibular, o direitos humanos ele pode ser tratado, eu disse anteriormente que nas redações, mas em provas de história, de geopolítica, na redação, em absolutamente tudo pode aparecer direitos humanos, ainda mais no período que a gente está vivendo atualmente, que os direitos humanos eles estão sendo atacados abertamente, né? Então, é preciso ressaltar a importância dos direitos humanos. E eu falei bastante da Constituição brasileira e da relação dela com os direitos humanos para mostrar o quão importante são os direitos humanos para a gente, né? Como eu disse, eles são citados, né? Antes mesmo da formação do Estado, do poder, né? E, bom, é isso. Agradeço aqui, né? A oportunidade de dar essa aula. Agradeço em nome do grupo do Papo Erga Omnes. Espero que vocês tenham tido um bom proveito. Muito obrigado e até a próxima.